Galerinha, vamos lá. EMAI, página 14. Desculpa. Desculpa. Antes de nós começarmos essa explicação, eu vou dar uma explicaçãozinha de outra forma para vocês, tá? Aqui eu tenho duas barrinhas de cereais. Eu vou estar aqui abrindo as duas barrinhas, certo? Vou deixar o celular aqui enquanto eu abro as barrinhas. Só um minutinho. Olha lá. Porque nessa aula nós vamos aprender a comer um pedaço, um inteiro e mais um pedaço. Então vai ter já um inteiro e mais um pedaço do inteiro, certo? Então não vai ser somente pedaços, nós vamos ter inteiros juntos. Ai, minha barrinha não tá abrindo direito aqui, vamos lá. Então, vamos prestar bem atenção, que é uma aula bem importante. Está difícil aqui, hein? Eu coloquei na geladeira, ela grudou. Olha, vamos lá. Então, vamos colocar essa atividade aqui como exemplo, tá? Eu tenho duas barrinhas de cereais. Essa daqui, gente, grudou mesmo, tá grudando é porque eu coloquei na geladeira. Essa daqui, eu comi ela inteira. Então, deixa ela de lado, porque eu comi ela inteira. Então, olha lá, com a canetinha, vamos colocar aqui a nossa observação que nós comemos uma barrinha inteira. Então, um inteiro, certo? Um inteiro. Só que eu fiquei com vontade de comer mais um pedacinho. Então, eu peguei aqui, ó, cortei na metade. E comi mais metade da barrinha. Então, eu comi um inteiro mais um pedaço. Só que como que eu vou chamar esse pedaço? Esse pedaço não estava inteiro? Eu não dividi ele no meio? Então, eu tinha dividido. Então, eu comi um inteiro. Olha lá, presta atenção no que eu vou fazer, ó. Mais... a outra barrinha eu dividi em dois pedaços e comi um pedaço, olha lá, dividi em dois pedacinhos e foi o que eu comi. Eu comi um e meio, um mais meio, que eu chamo de um e meio. Esse e quer dizer mais um pedaço. Então, olha lá, eu comi um inteiro mais meio. Então, eu comi um inteiro e meio. Não precisa escrever inteiro, tá? Pode ser um e meio. Aqui eu tô colocando só para vocês entenderem. Entenderam o que é um e meio? Eu comi um inteiro e depois eu comi mais um pedacinho. Então, isso vai ser importante para nós estudarmos. Agora, vou deixar minhas barrinhas aqui de lado. Depois eu vou comê-las de verdade, tá? Aqui. E vamos, então, para essa atividade aqui. Muito importante, tá? Eu já deixei algumas coisinhas aqui preparadas sobre essa aula. Se eu não conseguir fixar a folha aqui, eu não consigo escrever, pessoal. Vamos lá. Deixa eu tentar fixá-la aqui. Vamos lá, ó. Então, vamos prestar atenção? A Silvia tá aqui. Pessoal, eu adoro fazer rabiscos no EMAI. Por quê? Porque não é rabisco, tá? É meu pensamento. Então, Silvia tá aqui, tá? E o Pedro está aqui, tá? Olha lá, Silvia e Pedro resolveram brincar de construir pipas com 3 folhas. Olha aqui, ó. 3 folhas, certo? De papel de seda que possuíam. Para decidir como dividi-las igualmente, essas folhas foram divididas entre os dois da seguinte maneira, ó. Então, eram 3 folhas. Então, aqui, ó.
uma folha. Deixa eu pegar outra canetinha de outra cor para vocês visualizarem bem. Eu só não gosto muito de canetinha, tá? Eu tô fazendo de canetinha, eu gosto de lápis. Vocês podem rabiscar bastante lápis colorido. Eu tô fazendo de canetinha pra ficar mais forte, tá? Uma folha ficou com a Silvia. Uma folha, olha, folha inteira. Eram 3 folhas. Uma folha inteira foi para a Silvia. Uma folha inteira foi para o Pedro. E essa terceira folha, lembra que eram 3 folhas? Eles cortaram ela na metade. Olha lá. E ficou metade para cada um. Então, olha lá. Vamos ver, então. A Silvia, ela ganhou uma folha inteira, mas dividiu uma folha em 2 e ela ganhou mais uma parte. 1,5. E o Pedro, ele ganhou essa folhinha azul inteira, mais metade dessa amarela. Então, dividiu-se por 2. A gente já aprendeu que isso aqui é a metade, né? Divide em 2, pega 1, é a metade, certo? Igual a barrinha, ó. Igual a barrinha. Eu dividi em 2 partes. Eu comi uma inteira, tá? E a outra eu comi meia. 1,5, certo? Então, estão vendo que é bem interessante? Ele é um inteiro e mais um pedaço. Vamos lá. Silvia, vou ficar com uma folha mais metade da outra, certo? É isso aqui, ó, que a Silvia ficou. O Pedro, vou ficar com uma folha mais metade da outra. Não se esqueçam que eles têm que ficar com partes iguais, tá? Tudo bem? Então, também tá certo, ó. O Pedro também ficou com 1,5. Agora lá, por que Pedro utilizou esses números? O que representa o número? Então, olha lá. Ele representa um inteiro mais metade. Que em fração é 1 inteiro, 1,5. Opa, por que tá sem foco? Aqui, ó. Ele representa 1 inteiro mais metade, 1,5. Foi o desenho dele aqui, é a mesma coisa da barrinha de cereal. Agora, vamos ver aqui, ó. Essa situaçãozinha aqui, a tia já até deixou aqui preparada. Vamos lá, ó, eu deixo aqui. Proponha para... Então, olha lá. Vamos prestar atenção. Pedro e Silvia, outra folha. Então, pera lá. Eles tinham 3 folhas. Ah, eu esqueci de fazer mais uma massinha. Eu ia dividir aqui, ó. Eles iam ter 3 folhas, agora eles vão ter 4. Mas tudo bem, eu vou desenhar, que eu havia desenhado só 3, né? Aqui seriam as folhas, eu ia dividir para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Eles tinham 3 folhas, agora eles vão ter 4. Então, vamos desenhar as 4 folhas, ó. Uma folha, 2 folhas, pessoal, de qualquer cor, tá? 3 folhas, 4 folhas. Eu tenho que dar para a Silvia, eu vou desenhar de palitinho mesmo, tá? E vou ter que dar para o Pedro. Certo? Vamos ver aqui. 4 folhas. Certo? Então, vamos lá. Não, gente. Não. Vamos lá, vamos voltar na atividade. Não são 4 folhas, são 3 folhas divididas em maneiras diferentes. Esqueçam isso. Pera lá, vamos voltar na atividade, ó. Proponha para... Eu tinha feito certo aqui na hora de eu ler ele errado, ó. Proponha para Pedro e Cido, outra forma de dividir essas 3 folhas em 2 entre partes iguais. Então, olha lá. Eu tenho essas 3 folhas.
eles tinham dividido assim, ó, 1,5 para cada, certo? Então, vamos tentar dividir essas 3 folhas para eles de outra forma. Deixa eu pegar outra folha aqui, rapidinho. Aqui, ó, certinho. Então, aqui, ó, tenho 3 folhas. Vou desenhar a Silvia. Vou desenhar o Pedro. Eles tinham ganhado um inteiro mais meio. Só que o Emai agora mandou a gente pensar em dividir essas 3 folhas de maneira diferente, tá? Vamos pensar então. Olha lá, uma folha pro Pedro. Então, vamos colocar aqui, ó, um inteiro pro Pedro. Uma folha pra Silvia. Um inteiro pra Silvia. E agora? Como que a gente pode dividir sem ser ao meio? Ó, eu posso dividir aqui, ó, uma folha. Vamos ver se tá certo aqui com... Vamos supor que isso é uma folha, tá, ó. Eu dividi em 4. Tá? Então, olha lá. Olha lá, vou prestar atenção. Eu dividi a folha em 4. O que que eu posso dar? Uma parte, 2 partes pro Pedro. 2 partes. Então, com quanto o Pedro ficou? Ele ficou com uma folha e mais 2 partes de 4. A gente tinha dividido em 4. Então, ele ficou com uma folha inteira, mais... Eu dividi em 4 e ele pegou 2, mais 2 quartos. Ele não pegou 2 pedaços de 4? Ótimo. Então, a Silvia também tem que receber quantidades iguais, ó. Eles têm que ficar iguais, ó. Não podem ficar diferentes, tá? As cores são diferentes, não tem problema. Então, a Silvia, ela ganhou uma folha inteira, mais eu dividi a outra folha em 4 pedaços e ela ganhou 2 partes, ó. Olha aqui, 2 partes, tá vendo, ó? Mais 2 quartos. Então, eu fiz a mesma situação, só que eu dividi a folha de maneira diferente. A terceira folha, em vez de dividir ao meio, então, cada um, eu dividi a folha em 4, né? Nessa amarelinha, e cada um ganhou 2 partes. Cada um ganhou 2 quartos. Então, vamos ver como que eu leio essa fração. 1 inteiro e 2 quartos. 1 inteiro e 2 quartos. Agora sim, nós vamos voltar aqui, tá? Aqui embaixo, para responder, olha lá. Olha, essa 3 aqui a gente não vai fazer não, porque já tá complicando. Coloca mais um amigo junto, nós vamos fazer outro dia, tá? Por enquanto, eu quero que vocês entendam isso. Que eles estão ganhando um inteiro mais um pedaço, tá bem? A primeira situação foi a da folha da pipa, que eu dividi ela no meio, cada um ganhou 2 partes. E a segunda situação, eu dividi ela em 4, ganharam um inteiro mais 2 quartos. Tudo bem? Então, vamos lá. Voltem o vídeo para entender. Descarte aqueles desenhos que eu fiz, tá? Que é essa proposta, tá bem? E vamos lá, vamos começar a entender o que é um inteiro mais um pedaço, tudo bem? Boa aula, galerinha!